Brasil, tudo bem? Vamos responder perguntas de membros deste canal maravilhoso? Vamos lá, né? Praticamente toda semana vai ter aqui este quadro no canal, que é como se fosse uma live, mas dando mais atenção e mais tempo na resposta de cada pergunta, né? Porque na live some rapidinho a pergunta, eu tenho que responder o mais rápido possível. Praticamente um game show que eu faço com vocês nas lives. Então, vamos lá. São perguntas enviadas pelos membros Hall da Fama. Estou aqui com as perguntas no meu tablet. E para você mandar perguntas também, participar desse quadro maravilhoso, fazer o canal junto com a gente, não deixe de ver aqui os benefícios. Os membros do canal podem mandar perguntas, que é diferente de inscrito, né? Membro Hall da Fama pode mandar pergunta. Então, seja membro Curte Plus, certo? Vamos lá, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntinhas aqui, certo? Francisco Alves, qual é o impacto da ausência / baixa ocupação de público nos estádios da NFL na última temporada? Tivemos times e ou jogadores prejudicados e beneficiados? Francisco, a gente não tem como saber isso, né? O que a gente viu ano passado sim foi, no todo, times visitantes surpreendendo com maior, como posso dizer, maior frequência, né? Com mais frequência do que até então. Então era nítido que os times visitantes estavam tendo menos trabalho de comunicação na linha de scrimmage, mas tem um elemento subjetivo e intangível que a gente não tem como saber, teria que fazer uma grande pesquisa, etc, e entrevistar os jogadores todos, porque tem certos atletas que eles performam melhor quando tem público, né? Tem certos caras que sentem, vou falar a palavra com todas as letras, tesão em calar o público, jogar fora de casa e ser um chamado road warrior, né? Jogar fora de casa e calar o público adversário, e etc. A gente não tem como saber se isso influenciou alguns atletas ou não. Certamente sim, a gente sabe que algumas personalidades da NFL e outros esportes americanos e outros esportes como um todo têm essa questão de querer calar o público, né? E outros às vezes acabam jogando pior quando estão fora de casa, com muito público, etc. Mas tem um elemento que eu falei algumas vezes em transmissões que a gente não pode esquecer, que a parte ruim de jogar fora de casa na NFL não é só o público, é a viagem, tá? É bem desgastante. Você pega, por exemplo, Seattle vai jogar em Jacksonville, tem que cruzar o país. É uma viagem de 5 horas, você tem que ir para o aeroporto, fazer check-in, putz, é complicado, né? Quem viaja constantemente sabe que não é fácil, né? Isso acaba afetando muitas vezes o desempenho de alguns atletas. Então não há nenhum estudo concreto quanto a isso, pelo menos nenhum que eu tenha visto. Se algum de vocês inscritos do canal ou telespectadores aqui do canal acharam algum estudo que tenha de forma concreta isso, mandem aí, mas de toda forma 1 ano é muito pouco para a gente aferir isso, né? Precisa de 3, 4 anos de base de dados, eu acho, para ter uma resposta mais concreta, tá bom? Pedro Henrique Cavalcante manda aqui, primeiro parabéns pela renovação, obrigado. Pergunta, qual o melhor encaixe para o Sam Darnold? Cara, eu acho que o Pittsburgh Steelers seria um bom encaixe, mas tudo indica que vai voltar com o Ben Roethlisberger para a próxima temporada. Se eu sou torcedor dos Steelers, eu não gosto desse movimento. Esse pode ser um movimento que acabe atrasando a vida dos Steelers alguns anos. E o Sam Darnold, acho que um sistema de passes curtos e passes rápidos para evitar turnovers, fumbles em especial, seria o ideal, né? A gente viu o Pittsburgh se livrando rápido da bola no ataque e etc. Então, considerando a boa comissão técnica, um ambiente mais frutífero para ele trabalhar, seria Pittsburgh, né? Meu palpite. New England eu não gosto. Primeiro, eu acho difícil o New York Jets trocar o Sam Darnold para dentro da divisão, né? Mas eu não gosto também pela pressão, né, de ser o sucessor do Tom Brady. A gente viu que a experiência Cam Newton não deu muito certo. Havia muita pressão em New England. Eu acho que para um recomeço de uma carreira não é o ideal você ser tão pressionado assim, e seria o caso do Sam Darnold. Então acho que Pittsburgh ficando 1 ano no banco, se eles apertarem esse gatilho, né, pode ser uma boa hipótese aí. Guilherme Gouveia, fala, Curte, parabéns pela renovação. Todo mundo deu parabéns pela renovação, muito obrigado, vocês são muito fofos. O que faz de Trevor Lawrence um prospecto tão bom? E por que ele é melhor que Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert e os concorrentes dele nesse próximo draft? Grande abraço. Guilherme, primeiro porque ele está pronto há muito tempo, né? Então é um prodígio, né? No primeiro ano dele de college ele já fazia coisas que às vezes o cara demora 2, 3 anos na NFL para começar a fazer. A progressão de recebedores, por exemplo, né? Já falei algumas vezes. Toda jogada ela tem determinado o primeiro recebedor, o segundo recebedor, o terceiro e assim sucessivamente, né? Isso é chamado de progressão de recebedor. Se o primeiro alvo está travado, a marcação está boa, etc., o quarterback vai para o segundo alvo e assim sucessivamente. Só que esse processamento mental é muito difícil de fazer, né? Requer muito tempo, requer prática, requer estudo também de defesas adversárias, leitura pré-snap, leitura depois do snap.
E é muito raro ver um jogador no primeiro ano de faculdade fazendo isso. E não só no primeiro ano de titular, mas primeiro ano na universidade, com 18 anos fazendo isso. O Lawrence foi campeão como freshman, né, como calouro, coisa que é muito rara para um quarterback do college football. Então acho que o grande diferencial do Trevor Lawrence é que ele já está muito à frente na curva, né? Ele tem um piso de produção muito alto. Ele é um cara que, desde o primeiro dia, tem totais condições de contribuir com o Jacksonville Jaguars. Eu já estou falando assim porque a tendência é que ele seja a primeira escolha geral. Então, isso ele coloca à frente de Joe Burrow, de Tango Vailoa, de Justin Herbert, do Josh Allen, do Sam Darnold, dos prospectos que a gente viu nos últimos anos. Mesmo com prospecto que o Josh Allen, que o Patrick Mahomes, que o Mitchell Trubisky, não é tão difícil, mas, enfim, como prospecto, tá? Então, ele já sai à frente. Seria como se ele saísse na frente numa corrida, numa maratona. Os outros quarterbacks estão saindo no quilômetro 0 e o Trevor Lawrence está saindo no quilômetro 8 de uma maratona de 42 quilômetros, né? Então, nada garante que vai dar certo, mas é uma chance mais fácil, né? Vamos dizer assim, dele dar certo. Então, o que destaca o Lawrence é a maturidade dele, a leitura pós-snap, a progressão de recebedores, o trabalho no pocket. É um cara muito pronto. A palavra pronto é o que define o Trevor Lawrence. Fábio Rodrigues, salve Curte, já sabemos sua opinião sobre contratos longos de running backs, sendo que a posição traz muito risco de lesão. Mas o que você acha sobre usar franchise tag nos running backs? Tem um problema nenhum. Problema nenhum. Inclusive, ano passado, cheguei a ter um debate com o Davis no nosso podcast. Para você que não é assinante do podcast, se inscreva de graça em qualquer feed, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Só procurar por NFL ou Pro Football pelo meu nome que você encontra. A gente volta semana que vem, inclusive. Semana que vem, daqui vem. Com os episódios. E o Davis defende que nem franchise tag ele usaria, porque a franchise tag é 10 milhões de dólares, né, um salário salgado. Mas como o meu principal ponto é o declínio físico e as lesões para os running backs, o custo de oportunidade alto nesse aspecto, eu não vejo problema nenhum você colocar um contrato de 1 ano, um cara que está produzindo pra caramba. Se você tivesse colocado franchise tag no Derrick Henry, teria valido muito a pena, por exemplo. Então, eu não vejo problema não, sinceramente, franchise tag, dependendo, cada caso é um caso, né? O Aaron Jones, por exemplo, não vale a pena colocar franchise tag, não pelo Aaron Jones em si, mas porque Green Bay está completamente enforcado no teto salarial, tem 5 milhões de dólares de negativo neste momento, aí não compensa. Mas, no geral, cada caso é um caso, como eu falei, tem vários pontos que valem a pena. É a minha primeira saída? Não. Como vocês sabem, eu prefiro buscar running backs no draft, porque desde o primeiro ano os caras produzem muito bem, são escolhas de segunda e terceira rodada. Seguindo, temos uma pergunta de Fórmula 1 aqui. Juan Carlos Pinzetta, você tem um pressentimento também que o Sainz vai ser mais rápido que o Leclerc neste ano? Juan Carlos, eu não sei se rápido, mas é uma boa pergunta, eu queria te agradecer, porque isso é uma coisa que eu estava pensando nos últimos dias. Pode ser que o Sainz fique na frente do Leclerc no campeonato, chega em novembro, a gente vê o Sainz na frente, porque ele é muito consistente, né? Ele é mais velho que o Leclerc, ele é muito consistente, ele já pegou uma situação parecida com o Leclerc na Renault, então, em termos de competitividade, né? Porque hoje a Alpine, a antiga Renault e a Ferrari estão meio que equivalente neste momento, né? Começam um campeonato em tese assim, né? no meião do grid, né? Tipo, brigando para pegar quinto, sexto lugar. E quando estava na Renault, o Sainz era um piloto consistente nesse aspecto, pontuava bastante, abandonava poucas corridas, cuidava bem do equipamento. E o Leclerc é mais novo, tem a pressão maior. A situação do Leclerc me lembra muito, guardadas as proporções, me lembra muito do Jean Alesi, porque ele é um prodígio, chegou muito novo na Ferrari. Não é normal um piloto chegar tão novo assim na Ferrari, existe muita pressão sobre ele, ele já conquistou coisas nesse início, teve a vitória em Monza em 2019, que foi um dos momentos mais emocionantes da temporada. E acho que um dos momentos mais bonitos da década, né? Muito bonita a paixão do povo italiano pela Ferrari. E vencer em Monza para um piloto da Ferrari é algo fora de série, ele conquistou isso muito novo. Então talvez o Leclerc pode acabar forçando demais o equipamento, pode cometer erros pela juventude, pode ser mais agressivo, quando o momento da Ferrari não pede essa agressividade. O momento da Ferrari é de reconstrução, por assim dizer. A Ferrari dificilmente brigaria neste momento para ser terceira equipe no Mundial de Construtores, né? Porque a gente tem a Mercedes isolada, a Red Bull que é competidora da Mercedes, neste momento a McLaren em terceira, ainda mais com o Daniel Ricciardo que é um ótimo piloto, ainda tem o Lando Norris que é um bom jovem, aí começa aquele bolo doido, né? Começa com a antiga Racing Point, agora Aston Martin, tem o Vettel chegando, tem o Lance Stroll, que é um piloto rápido em treino, enfim, pode brigar muito bem pela terceira colocação no Mundial, tem motor Mercedes, enfim, e o chassi também meio que Mercedes. Então, a Ferrari não está num bom momento, né? E acho que consistência é mais importante. Eu vejo o Sainz neste momento com mais condições de ter essa tranquilidade, porque ele chega com menos pressão na Ferrari. Acabei me estendendo um pouco, não sei se é a sua opinião também. Rápido, como talento, o Leclerc é mais, mas o momento da Ferrari pode pedir um piloto mais consistente
e eu acho que o Sainz pode entregar nesse aspecto. Químico Di manda aqui, parabéns por pela renovação, muito obrigado, como eu disse já algumas vezes. Pergunta de beisebol aqui. Nessa próxima temporada, quem tem mais chance de ganhar um título? Los Angeles Chargers ou San Diego Padres? Abraço. Os Padres. Os Padres. Porque os Chargers têm que arrumar a defesa inteira. Inteira. É Joey Bosa mais 10 nesse momento, defesa dos Chargers. Uma defesa bem deficiente. Claro que tem a volta do Derwin James e tal, mas... Enfim, tá. Derwin James, Joey Bosa e mais 9. É uma defesa que sofreu muito, em especial em segundo tempo na temporada passada. O Justin Herbert, agora os coordenadores defensivos adversários vão ter mais tape para estudar o Herbert. Ele funcionou muito bem no imprevisto no ano passado, o que não garante sucesso no ano posterior. Tenho boas expectativas contra o Herbert, mas tem o Hunter Henry, que a gente não sabe se renova ou não, por exemplo. Teria que colocar franchise tag, eu acho, para ele seguir nos Chargers. E o principal, tem o Patrick Mahomes na divisão, tem um time dos Raiders que é arrumadinho. Os Chargers brigam neste momento para ser terceira força da AFC West. Começam a temporada assim, tem free agents, tem draft, mas neste momento colocaria como terceira força, junto ali de Denver, meio que pau a pau. Já o San Diego Padres é a segunda força da divisão oeste da Liga Nacional. Aqui o Los Angeles Dodgers é uma coisa assim, tipo Dream Team, né? Tá tipo muito apelão. Você pega bullpen, você pega rotação, você pega o line-up, só de ter o Mookie Betts já é meio caminho andado. Então é difícil passar pelos Dodgers. Mas os Padres neste momento são candidatíssimos à primeira vaga de wild card na Liga Nacional, né? E aí seria um caminho mais curto do que o dos Chargers para o título. E aí a gente sabe que playoff do beisebol é aquela loucura, e a gente viu o Washington Nationals há 2 anos sendo campeão pelo wild card. Acho que os Padres têm totais condições também de buscar isso. É um time muito forte, reforçou a rotação de arremessadores, então é um time que acho que dá para colocar no radar sim. E tem o Fernando Tatis, Fernando Tatis Jr., né? Filho do Fernando Tatis, que é um espetáculo de jogador, é um cara que estou muito ansioso para ver essa próxima temporada. Capa do MLB The Show, inclusive, este jovem maravilhoso. Então eu diria que Padres, tá? Rafael Carvalho, como funciona o draft para uma equipe recém-criada? Eles pegam todas as primeiras rodadas do ano que estreiam ou tem algum sorteio no caso de 2 franquias surgindo no mesmo ano? Tem sorteio no caso de 2 franquias, foi o caso em 95 de Jacksonville e Carolina, né? Os Jaguars e os Panthers, aí alternou, né? Naquele ano os Panthers tiveram a primeira escolha geral e aí vai alternando a cada rodada. Mas o que existe no caso de uma criação de nova franquia, que não deve acontecer na NFL, eu acho que porque a gente já tem um número redondinho de 32 times, 8 divisões, 4 por divisão, acho muito difícil que haja uma expansão, mas é o draft de expansão, aliás, falando em expansão, draft de expansão. As outras equipes protegem um determinado número de jogadores e outros acabam estando disponíveis para esse draft de expansão. É como se você estivesse com um time no recreio da sua escola, um time de futsal, aí você protege 4 jogadores, fala assim, ó, esses 4 aqui ninguém encosta. E aí quem sobrar do seu time, 3, 4, contando as reservas, eles estão disponíveis para o time que entrar escolhê-los, certo? Então tem um draft de expansão para fomentar, criar a nova equipe. Isso aconteceu pela última vez em 2002 com o Houston Texans, tá bom? E por fim, última pergunta aqui, o Arthur Garbelotto. Fala, Curtis, esqueci que era até meio-dia. Não tem problema, estou gravando 4h13, te esperei, Arthur. Na sua opinião, qual foi o calor que mais decepcionou na última temporada? Eu vou pegar só a escolha de primeira rodada aqui. Draft 2020 NFL. Vamos lá, só para não esquecer ninguém, né? Para garantir. Eu acho que dos quarterbacks, o Jordan Love não dá para colocar porque ele sequer ficou ativo para as partidas. Seria uma injustiça colocar o Jordan Love nesse bolo. E os outros 3 quarterbacks de primeira rodada eles foram bem, né? O Burrow acabou machucando, o Tagovailoa teve seus momentos e o Justin Herbert foi muito bem. Então vamos lá aqui. Bons nomes de linha ofensiva nesse draft, hein? É que também, eu não sei quão justo é colocar o Austin Jackson, por exemplo, escolha 18 dos Dolphins, que não era escolha de primeira rodada, eu critiquei essa escolha na época e não foi bem, por exemplo. Jalen Reagor machucou também, escolha 21, não sei se dá para ser justo. Brandon Ayuk também não sei se dá para colocar. Caramba, difícil, viu? O Jeff Gladden começou mal o ano pelos Vikings. Cara, posso ser muito sincero, eu acho que é cedo demais. Olha que momento adulto curte. Uns 2, 3 anos já tá descendo a lenha, metade da primeira rodada. Eu acho muito cedo, porque tem que ver o contexto. O Isaiah Simmons, por exemplo, teve um fumble crucial forçado, uma interceptação, agora não lembro, turnover, vai. Acho que foi interceptação. Contra o Seattle Seahawks na prorrogação, mas ele não estava jogando muito, a comissão técnica não estava colocando ele em campo, e até que ponto é culpa dele isso, né?
Talvez o Isaiah Simmons seja um cara que me desapontou, mas não é tanto na conta dele, né? A comissão técnica segurou muito o cara. O Jerry Jeudy teve muitos problemas de drops, talvez dê para falar. Eu estou falando mais en passant, né? O Damon Arnett dos Raiders não era escolha de primeira rodada também, acabou sendo escolhido. Eu acho que é muito cedo para muitos desses aqui. Muitos. Patrick Queen, Kenneth Murray, linebackers, é muito cedo. Muito cedo. Ano que vem dá para responder isso aqui, tá? Mas se você me colocar contra a parede e falar, Curtis, você tem que escolher um, senão eu cancelo minha assinatura. Eu vou escolher o Jerry Jeudy pelos problemas de drops. Eu sei que ele não teve grandes quarterbacks à sua disposição, o Drew Lock está longe disso, inclusive, é o titular. Mas o Jeudy acho que teve muitos problemas de concentração e drops. Eu esperava mais dele, esperava que ele fosse brigar mais ativamente para ser o melhor wide receiver deste ano. Vamos ver se ele volta melhor para essa próxima temporada. Tá? Eu sei que tem muito torcedor dos Broncos que vai discordar, mas eu tinha uma expectativa muito alta com o Jerry Jeudy. Tá? Então eu coloco ele aí, mas com a ressalva que é muito cedo. Tá bom? É isso. Fizemos todos os que podíamos. Se você quer mandar perguntas, participar deste quadro, não deixe de ver aqui, ser membro do canal. E se você não quiser jogar dinheiro na minha cara, não tem problema. Seja inscrito no canal, é de graça. Clica no botãozinho vermelho aqui, like no vídeo e é nóis, tá bom? Beijo carinhoso.